Graças a Deus, sejam bem-vindos. Estamos aqui de volta ao canal do pastor Diógenes Souza, onde nós temos tido o privilégio, a oportunidade de estudarmos uma palavra de Deus. Aquilo que Deus tem colocado no meu coração, quero transmitir com você em o nome do Senhor Jesus. Olha, essa mensagem está sendo gravada aqui nós estamos no final de 2023. E essa palavra é para que você não termine este ano como você tem terminado, talvez 2018, 19, 20, 21, 22, né? Existem pessoas que a vida não tem mudado. Eu tenho percebido, me deparado com pessoas, às vezes até dentro das igrejas, pessoas que aceitaram Jesus, que se batizaram, que são casadas, às vezes o casal está na igreja, né? Às vezes a pessoa é dizimista, ofertante, e a sua vida não muda. Por que a sua vida não tem mudado, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa tem feito a mesma coisa sempre, e se você faz a mesma coisa sempre, você vai ter o mesmo resultado sempre. Para nós termos resultados diferentes, nós precisamos fazer coisas diferentes. E tá aí uma dica para você hoje aqui na Bíblia Sagrada, em 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 13, diz assim: e Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Então a Bíblia Sagrada diz o seguinte, que o Elias foi aquele homem que ele vai apresentar ao Acabe. O Acabe foi aquele que teve o título de pior rei de Israel. Nós não temos que almejar esse título, pior pai, o pior funcionário, o pior marido, não. E aí ele deu uma palavra para o rei não deu muito ouvido, ele falou: olha, rei, segundo a minha palavra, não vai haver chuvas e não vai haver ventos. E aí a Bíblia fala que o céu cerrou por 3 anos e meio. E a Bíblia diz que ele estava escondido na caverna e bebia do ribeiro, lá da água do ribeiro. O ribeiro é um pequeno veio d'água, né? E aí a Bíblia Sagrada diz que ele bebia desse ribeiro. Até que o ribeiro se secou, Deus falou: está na hora agora de você sair da caverna. Há um período de se esconder, um período de ser anunciado, está na hora, eu estou promovendo você. Enquanto Deus não falou com ele, ele não saiu da caverna. Existem pessoas que são muito afoitas, ansiosas, agitadas, elas agem, não espera Deus falar com elas. Nós temos que esperar Deus falar conosco, a direção de Deus para a nossa vida. Deus falou: vai lá, Serepta, na região de Sidom, que eu tenho ordenado a uma viúva que te sustente. Chegando lá, falou: ser humano ser humano, deve ter feito aquele retrato no caminho, né? Quem é que vai ser essa viúva? Ele deve ter imaginado, deve ser uma viúva muito endinheirada, né? E aí ele falou: como que eu vou localizar essa viúva? A primeira mulher que ele viu na porta da cidade falou: mulher, me traz um copo de água para me beber. E a Bíblia fala que indo ela, quando houve a disposição dela socorrer ali um estrangeiro, ele falou: traz um pedaço de pão também para que eu coma. E aí diz a Bíblia Sagrada que ela relata a sua realidade. Falou: estou catando esses cavacos para que preparar um bolo para eu e meu filho, e depois disso nós não temos mais nada para comer. É a nossa última refeição. Olhando assim para a nossa cultura, para a nossa lógica, né? Por que ela não arrumou um trabalho? Só que naquela época a sociedade, a mulher não trabalhava, né? Por que ela não colocou o seu filho a trabalhar? Talvez o filho fosse menor. Naquela época não tinha esses auxílios governamentais, né? Que auxilia a pessoa nessa situação, nessa questão de vulnerabilidade, fragilidade, né? E aí diz a Bíblia que ele vai e diz o seguinte, versículo 13: e Elias disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora, depois fará para ti e para o teu filho. Ele falou: faz conforme eu estou lhe instruindo. Existem pessoas que não é abençoada porque ela tem dificuldade de seguir a instrução. Existem pessoas que não aceitam ser mandado, ela não aceita ser disciplinado. Às vezes a pessoa
ela é uma ovelha, mas ela não aceita ser pastoreado. Às vezes o pastor está mandando ela subir, ela está descendo, ela está reta oposta. Então nós precisamos, a nossa independência está justamente na disposição que nós temos em acreditar na palavra de um homem de Deus, na palavra daquela pessoa que Deus colocou para nos liderar, para nos pastorear, em o nome do Senhor Jesus, Então qual é a instrução? Ele diz: faz um bolo pequeno para mim, depois você faz para você e para o seu filho. Essa foi a instrução que ele passou para aquela mulher. Então a instrução do homem de Deus nem sempre será lógica, nem sempre será certa, mas Deus está mandando: obedeça. Existe uma bênção quando você obedece. Pastor, mas eu vou obedecer coisa errada? Se tiver que ser cobrado, vai ser cobrado de quem mandou. Obedeça. A Bíblia Sagrada diz sobre o Urias, o Davi, ele pega, aquela carta e ele coloca na mão, sela lá com o seu anel aquela carta e coloca na mão de Urias para que Urias levasse ao general Joabe. E mal sabia Urias que estava levando a sentença da sua vida, porque naquela época era selada a carta com uma espécie de parafina, vela, aquela carta selada, ele não romperia aquele lacre jamais, mas acontece que ele estava levando ali a sentença da sua vida. Depois disso, a Bíblia fala que Deus manda o profeta, repreendeu Davi, porque o Davi matou o homem com a mão do inimigo, E a Bíblia Sagrada diz que o general do exército, Joabe, não foi punido, porque ele estava cumprindo uma ordem do seu rei. Existe uma bênção quando você obedeça. Nós temos que aprender a obedecer o Senhor em nome do Senhor Jesus. Então, quando a pessoa recusa aceitar uma orientação de alguém enviado por Deus, toda promessa de Deus, toda recompensa de Deus que Deus tem reservado para a pessoa perde. Não perca não. Primeira coisa, eu quero que o meu final de 2023 seja diferente, eu quero chegar em 2024 que seja diferente. Primeira dica, olha, siga a instrução da pessoa que Deus colocou para liderar você, no nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, que o Abraão chegou para o Eliezer e falou assim: eu quero que você arrume uma esposa para o meu filho Isaque. O Eliezer, ele atravessa o deserto para procurar uma esposa para o Isaque. Olha que missão. Ele leva a comitiva ali de 10 camelos, 8, 10 camelos. E você sabe que o camelo é aquele animal rústico. Ele tem capacidade de viver no deserto, de passar lá 8, 10 dias sem tomar água. Aquelas corcovas são reservas de água que ele tem no seu organismo. Mas imagina o que deve beber um camelo lá quando ele passa 10 dias, 8 que seja, sem tomar água. Deve tomar água pra caramba. Aí acontece que o Eliezer, ele chega lá, vê aquele monte de moças lá, e ele faz uma oração. Senhor, ele deve ter pensado: o meu senhor é grande fazendeiro, grande latifundiário. O filho dele só tem um herdeiro, vai herdar toda a terra que é do pai. E ele me deu essa missão de buscar uma esposa para Isaque. Ele deve ter pensado: não pode ser uma preguiçosa, não pode ser aquela que dorme o dia todo, tem que ser aquela que regaça as mangas, está disposta a trabalhar. Ele fez uma oração, irmão, servo, observa servo. Ele acabou de orar, chega a Rebeca e ela se dispõe, ela se oferece, ela ajuda a ele a abastecer os seus camelos lá de água. Em algum lugar tem uma pessoa observando você, e essa pessoa pode ser a sua promoção para o seu futuro. Dê uma refletida, como é que você tem sido? Às vezes você tem muita dificuldade de receber ordem, de ser mandado. Eu conheci pessoas da minha caminhada da fé que falam: pastor, eu trabalho nesse serviço mais simples, eu sou autônomo, eu mesmo sou meu patrão, porque eu não sei receber ordem, não sei cumprir horário, eu não sei trabalhar com pessoas, e por isso é uma opção. Eu optei para ganhar menos, eu optei para ter uma vida mais simples. Por quê? Porque ela não recebe a instrução. E aí acontece o seguinte: nós precisamos receber a instrução do homem de Deus em nome de Jesus. A mulher tinha a farinha e tinha o azeite, só que o homem de Deus tinha instrução para ela.
Às vezes você tem tudo, você fala, eu não sei por que a minha vida não melhora, porque está faltando seguir instrução. Muitas das vezes a instrução vem direto da palavra de Deus, do próprio Deus. Muitas das vezes vem de uma pessoa levantada por Deus para lhe promover o seu caminho em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deixa eu fazer uma oração, quero abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor ajude essa pessoa a seguir a instrução. Meu Deus, talvez o final desse ano para essa pessoa está sendo como 2018, 19, 20, 21 e 22. Meu Deus, porque ela tem feito a mesma coisa, tem recebido a mesma realidade. Que de horas em diante ela siga a instrução e a sua vida seja diferente. É a minha oração em nome de Jesus. Forte abraço, Deus abençoe e até lá.